Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, capítulo 14, 15? Vamos. Eu tinha feito o início do 13, só que aí eu lembrei que eu já fiz 13. Vou botar aqui no recomendado aqui em cima. Vai estar, eu acredito que... Tá vendo meu mouse? Tá aqui, ó. Perto do xizinho. Vai estar por aqui, que vai aparecer aí no vídeo. Agora, pronto. Capítulo 14. Medida de superfície, ampliação, redução de figuras. Isso aqui ele fala sobre a área. Resumindo, área e... Não, área. Pronto. A medida de uma superfície é chamada de área. Área é a medida de superfície e sim, para representar você tem que botar o doisinho lá em cima. Tipo, 3 centímetros quadrados? 3 centímetros quadrados. Se quem quiser saber como coloca esse doisinho, é porque você tem que vir lá no espaço, do lado do espaço tem um Alt GR. Alt GR você clica no 1, 2 ou 3. Mas só tem nesses. O 3 já é outra coisa. E aí já são outras coisas. Enfim. Ao quadrado. Então, vamos lá. Ah, ele quer falar sobre a metade, só que, dá pra só fazer a conta. Para você calcular a área é a... Cadê? Início. Deixa eu deletar isso aqui, né? Rapidinho. E você tem que calcular. Vamos botar aqui 22. Vamos dizer 22 4 cm por 3 cm. Então você tem que fazer 4 centímetros vezes 3 centímetros. Só isso. Isso é a área. Pronto. Organiza as ideias. A medida padrão metro quadrado, a mesma coisa do último vídeo. Quer dizer, eu falei que a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Deixa eu copiar aqui e mostrar para vocês porque não é a mesma coisa. Eita. Desse daqui. Deixa eu pegar outra tabelinha que vai ter, provavelmente. Cadê? Aqui. Tabelinha de transformação. Por que sempre fica enorme? A imagem deu ruim. Pronto. Aqui a gente vê que é por 100. Se você... Eu vou pegar outra imagem aqui para representar melhor. Cada casa decimal daqui, deixa eu fazer, cadê? Se eu apagar isso aqui, de duas casas em duas casas. Então, se for 23,35 centímetros quadrados, vai ser 30 centímetros, não, centímetros não, metros quadrados, 36,35 metros quadrados, metros. Então, vai ser assim, dois números em cada localzinho, metro, decímetro, porque elevado a 2, então são duas casas. No caso do volume, que vai ser elevado a 3, são 3 casas. Então, vamos lá. Segue. O lance de unidade acabei de falar, de 100 em 100. Para você somar, você tem que transformar na mesma medida áreas de quadrados e retângulos. Foi como eu mostrei há pouquinho tempo. Foi o do quadrado. O quadrado e retângulo é a base vezes a altura. Aqui, base, vai estar em vermelho, vezes altura.
altura, que é azul. Você faz a medida disso aqui, vezes a medida disso aqui, você tem a área. Agora, aqui, no quadrado, se ele só... No quadradinho, cadê? Aqui. O quadrado, como tem todas as dimensões iguais, ele meio que ele pode só dar um lado para você. E como são todas dimensões iguais, é esse lado vezes ele mesmo. Só isso. De boa? Simples. Agora vamos... Para você calcular a área de uma figura tridimensional, enfim, eu espero que eu não receba copyright. Copyright, desculpa. Vamos lá. De 2 metros, esse caso ele fala 2 metros por 2 metros por 2 metros. Aqui é um cubo. Para você calcular a área dele, se não é volume, é área, você tem que fazer. Você tem que calcular primeiro os lados diferentes. Esse aqui, como é um cubo, todos são iguais. Então é esse aqui, 2 vezes 2, vai dar 4 centímetros quadrados. Eu vou fazer uma técnica, eu vou fazer assim, só para ficar mais simples. Pronto. Ficou horroroso, mas ninguém liga. 4 metros quadrados. Aí, como são 6 lados, 1, 2, 3, o de lá de trás, 4, o de cima, 5 e o de baixo, 6. Aí, 4 metros quadrados vezes 6 faces, que vai dar 24 metros quadrados. Vocês entenderam? Então, a área disso aqui é 24 metros quadrados. A área de um triângulo é mais complicadinho, porque você tem que calcular a área da base, não, o tamanho da base, que, vamos dizer, nesse caso vai ser 3 centímetros. A altura, que nesse caso vai ser 6 centímetros. E fazer o quê? Base vezes altura dividido por 2. 6 vezes 3 vai ser 18. 18 dividido por 2, 9. A área desse triângulo aqui é 9 centímetros quadrados. Tranquilo? Vamos. Seguindo. Tem uma coisa que é para você saber calcular as figuras dentro da outra, que eu não vou falar. Primeira página vai ser a página ampliação e redução de figuras. O professor não deu, então eu não vou falar por isso. Então, vamos lá. Página 15. 15, deixa eu ver mais. 16. É isso, você tem que multiplicar. Se você for multiplicar por 2 o tamanho, você tem, no questão de ampliação de redução de figuras, você tem que multiplicar por 2 a altura e multiplicar por 2 a largura. Então, só isso. Página 16 e 17. Página 18. 18 também. 18. Análise de área e perímetros de retângulos. As figuras... não, calma, eu ia ler, desculpa. Análise de área e perímetros de retângulos.
página 20 também. 20. Daqui a pouco vamos acabar. Acabou. Acabamos o capítulo 14. Agora capítulo 15. Medidas de volume e capacidade de massa. O volume é a quantidade de espaço determinado de um corpo. Cadê? Deixa eu apagar isso aqui. Isso aqui eu vou deixar. Fica tranquilo, Emery. Então, vamos lá. Para calcular o volume, se você ler, ele se lê, vamos dizer, 1 metro ao cubo seria 1 metro cúbico. Então, isso aqui é o quê? Para calcular o volume, você tem que fazer a base, a largura, o comprimento e a altura. Largura e comprimento é a mesma coisa praticamente. Então você não precisa ficar, meu Deus, que difícil. Não precisa se preocupar muito com isso. Para calcular o volume de... Cadê? Para calcular o volume de uma pirâmide, entre aspas, propriamente dito. Ele pegou essa imagem aqui, deixa eu mostrar para vocês. Centímetro, centímetro, centímetro. Isso aí é a metade de um cubo com 1 centímetro cúbico. Então, nesse caso, eu acredito que é 1 vezes 1 vezes 1 dividido por 2. Entendeu? Eu acredito, não tenho certeza. Então, não liga muito ao que eu tô falando agora. Eu tô falando de dedução lógica só. Construções. Múltiplos sobre múltiplos do metro cúbico. Cada casa, como eu falei, tem 3 coisas decimais. Já vou um pouco mais rápido. Leitura, não vou falar. Página 28. Desculpa eu pular algumas páginas assim, mas é que eu tento fazer dinâmico. Alguma coisa importante. Não tá tão... Meu Deus, que difícil essa prova. O assunto dessa prova. Tá chatinho. Chatinho eu quis dizer tá complicadinho. Mas não tá absurdamente difícil. Na prova provavelmente vai ser só probleminha de matemática. Muita gente quer matar a mática, mas não tem como. Quer dizer, tem como tem, mas enfim. Aqui é a tabelinha de conversão. Só isso, bem de boa. Se você... Eu vou copiar aqui. Se você fez isso, se você não fez isso, faz essa gostinha aqui. E é questão 3 da página 30. Recomendo fazer, porque é um negocinho bem de boa. Qualquer coisa, olha o gabarito, que a resposta disso aqui... Você tem que calcular. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 1, 2, 3, vezes 3. 6 vezes 3 vezes 3. De boa? Voltando. Volume de paralelepípedo retângulo. Largura vezes comprimento vezes altura, como eu tinha mostrado no cubo também. O cubo é a mesma coisa. O cubo é possível que ele só dê uma aresta, a distância de uma aresta, e você tem que calcular ela elevada a 3. Resumindo. Ela vezes ela vezes ela. Calcule o volume. Pronto, medidas de capacidade. Isso aqui é importante. Página 33. Que geralmente a gente usa... calma. Para compreender, eu só quero verificar uma coisa para não falar besteira.
Nesse aqui, ele vai falar de massa, vai. Volume, capacidade, que é litro, a gente tem que relacionar o volume. 1 litro é igual... Cadê? 1 litro é igual a 1 decímetro quadrado. Vou botar uma setinha aqui, menorzinha. Vocês estão entendendo? Quero só achar a tabelinha. Vai ser essa daqui mesmo, improvisado. Embora que eu já tô começando a ficar com fome, porque daqui a pouco aqui, nesse momento que eu tô gravando, vai ser a hora do almoço. Pronto. Assim ficou do mesmo tamanho. Eu precisaria aqui... deixa eu ver. Vamos lá. Deixa eu tentar me improvisar aqui. Isso aqui, coloca aqui. Seleciona. Isso aqui, coloca aqui. Isso aqui, coloca aqui. Isso aqui, deleta. Isso aqui é o quê? O decímetro cúbico é igual a 1 litro. O centímetro cúbico é igual a 1 ml. E 1 metro cúbico é igual a 1 quilolitro. Isso funciona, como você percebeu, deixa eu botar a tabelinha normal. Sem estar cortado, como eu tinha feito. Como eu fiz. Pronto. A tabelinha normal, você percebe que vai M, mililitro, para litro, para quilolitro. Enquanto é padrão entre isso aqui e isso aqui. Qual a diferença? Tempo. Pausa, Pedro, qualquer coisa. 3, 2, 1. Se você percebeu que é de 3 de distância, mililitro. 1, 2, 3. Litro, 1, 2, 3. Quilolitro, você acertou. Por causa do elevado a 3. A área não tem como calcular volume. Então, não tem como... então área 1 metro é igual a 1 HL, por exemplo? Não. Não tem como calcular em área. Só volume. Medida de capacidade, vai vezes 10. É quando você for... É uma normal. E aqui, a tabelinha que eu tava mostrando. O que eu queria mostrar. Que era só eu deixar um pouquinho, mas a preguiça não deixou. Aqui. Aí aqui tem aqui. Você vê que 1, 2, 3. Chegou isso. 1, 2, 3. Essa aqui é o que eu tava mostrando. Pronto. Agora é atividade. Relação entre volume e capacidade. Foi o que eu acabei de falar. É isso aí que tá na tela também. Algumas coisas. Eu só vou botar ali. O que eu não leio pode ser importante, mas eu acredito que não. Unidades de medida de massa. A gente geralmente usa o grama. Se a gente falar assim, qual a principal medida de massa? Muita gente vai falar grama. Não. Nesse caso, essa tabelinha aqui tá um pouquinho errada. É que o livro ele se contradiz. A gente poderia falar assim. Que ele fala que a unidade de medida padrão é grama, mas não. A unidade de medida padrão é o quilograma. Ele no texto fala que a unidade padrão é o quilograma. Ele fala assim na página... Deixa eu fechar aqui os prints, que fica aberto aqui para mim. Pronto. Fica na página 40. De acordo com o Sistema Internacional de Unidades, SI, a unidade de medida padronizada de massa é o quilograma. No entanto, cotidianamente, o grama é mais utilizado. Ele fala esses versos. Sim. Múltiplos e múltiplos do grama, é isso aí que tá aí.
É só você ver. É básico. Lembrando que 1 tonelada é igual a 1000 quilos. Muita gente errou isso na prova. Então, 1 tonelada, 1 T, igual a 1 kg, 1000 kg. Grava isso. E tu pesa. Quanto um arroba. Deixa eu ver. Arroba pesa, pelo visto, aqui 15 quilos. Isso, 15 quilos. Um arroba pesa 15 quilos. Se ele perguntar isso na prova, quanto pesa um arroba? 15 quilos. É possível que é possível que não. Então, aqui ele só fala da densidade. A densidade é a massa dividido pelo volume. Só isso que ele fala. Se ele perguntar qual a densidade daquilo, massa dividido pelo volume. Ele fala aqui uma charada bem legalzinha. Isso aqui é pra responder rápido, viu? A primeira coisa que você pensar, você fala. Você fala ou pensa? Não, só você ficar pra você mesmo. Eu vou alterar um pouquinho do livro. Mas o que pesa mais? 1 quilo de algodão ou 1 quilo de ferro? Se você respondeu 1 quilo de ferro, tá errado. Os dois são a mesma coisa. Só que eles têm densidades diferentes. Só isso. Aí a gente viu em ciências. Outra unidade, como eu falei, a tonelada e o arroba, 15 quilos. Também tem o quilate, que 1 quilate é igual a 0,2 gramas. E só isso. Aqui, mergulhando fundo. E aqui, acabamos essa unidade também. Se ficou com alguma dúvida, só mandar no meu privado no Zap e valeu aí. Fui. Calma. Eu vou deletar isso aqui ainda. Enfim. Fui. Esse aqui, parece que eu não falei, foi bem pouquinho dessa vez, mas enfim. É porque eu não falei do 13, porque no vídeo anterior, como eu falei no início do vídeo, já tenho explicando o capítulo 13. Então, só dá uma olhadinha lá. Falou, people. Até as férias, eu acho. Eu acho que eu vou gravar alguns vídeos pra férias. Eu espero. Yay! Fui! Calma. Pronto.